Deus me deu uma palavra, e essa palavra foi novamente trabalhada no meu coração, e é uma palavra que Jesus disse, a forma como Ele trabalha em nós, seres humanos, na nossa humanidade, para construir nossa vida sobre um lugar firme, que é Ele mesmo, que é Cristo a rocha. Mas Ele pega material humano para construir a casa, a morada dele, para a sua glória e para o seu louvor. Então Ele pega a mim, pessoas que têm limites, como você, que tem limitações, que tem deficiências, tem fraquezas. E nós vamos falar sobre isso dentro do texto de Mateus capítulo 5, versículo de 1 a versículo 6. Diz assim a palavra: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Pai, te agradecemos pela tua palavra, que o teu Espírito ilumine o entendimento, o coração de cada um, e nos ajuda a levar essa palavra para a vida prática, para que, Deus, nós possamos ser como o Senhor nos ensinou. Aquele que pratica, ouve e pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nos abençoe, fale ao nosso coração, agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Então, como nós falamos aqui, o Senhor Deus trabalha em material humano. Ele não quer pessoas super, não quer pessoas super capacitadas, e Ele não faz esse tipo de seleção de pessoas para trabalhar com Ele. Ele escolhe gente fraca. A Bíblia fala que vede na vossa vocação que não foram muitos os homens, os sábios segundo a carne, os poderosos, que foram chamados por Deus, mas aqueles que são fracos, aqueles que diante do mundo, né, não são nada, para envergonhar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Então nós fomos chamados, não temos que nos vangloriar, uma glória vazia, né? Se exaltar diante de Deus. Mas todos nós reconhecemos que a nossa suficiência vem de Deus. Não é nossa capacitação, não é talento pessoal, não é habilidades que nos fazem pessoas prontas para servir, mas Deus nos capacita pelo seu poder, pela sua graça. Amém, igreja? Então, a primeira coisa que Jesus fala, bem-aventurados humildes. Diga, humildes. Essa palavra é da mesma raiz da palavra humus, barro, de onde nós fomos tirados. O barro só teve beleza depois que Deus formou com as suas mãos, do pó da terra, e ele soprou. Aí o homem se tornou, o barro se tornou alma vivente, porque Deus tocou nesse ser, né, que não tinha vida. E assim também é a humildade. O que significa humildade? Humildade significa fragilidade, significa a nossa humanidade. E nós precisamos reconhecer e aceitar os limites que Deus colocou para a nossa humanidade. Amém? Repita comigo, precisamos respeitar, aceitar os limites que Deus colocou para a minha humanidade. Então você vive num vaso de barro,
que pode se quebrar, que é frágil, mas Deus colocou limites. Interessante, né? Deus colocou limites. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos. E Deus colocou esses limites e tem os limites físicos. Os limites físicos, quando você, jovem, né? Você era jovem, você já está mais de 60, 70, os homens gostavam de uma bolinha. Mas hoje já não dá mais para rolar uma bola, né? Você vai sentir algumas dores aí, se você não tem um preparo físico antes, e alguns fazem isso, né? Sobem árvore. Mas imagina o vovô subindo na árvore, o que vocês vão pensar? Falou, toma conta, né? Tira ele daí de cima, não está bem da cabeça. Porque nós reconhecemos os nossos limites. Irmãos, à medida que vamos vivendo, os anos vão passando, os limites vão se tornando mais visíveis em nós. Não é verdade? Então, os limites físicos. E nós temos que respeitar, para que a gente não se machuque. Por exemplo, outro exemplo, uma vida sedentária. O que é uma vida sedentária? Se você tem pernas, elas foram feitas para andar, braços para se movimentar. E muitas vezes as pessoas não fazem uma caminhada, não têm um esporte, não fazem nada. Só come, levanta, senta, levanta, deita. Então, com o tempo, o seu corpo vai gritar. Nós temos os limites, devemos comer, beber água, bastante água, para hidratar o corpo. Isso é o mínimo que nós devemos fazer para conservar, porque temos limites físicos. A Bíblia fala que aos homens, os dias, nossos dias, Deus determinou 70 anos. Quem já está beirando 70 anos aí? Eu já estou beirando. 67 esse ano, irmão, mais 3 anos, fala assim, que os nossos dias da nossa vida sobem a 70. Em havendo vigor, a 80. Vigor, 80. É verdade que a vida tem se estendido, né, os anos, com a saúde, as pessoas têm vivido mais. Mas em havendo vigor, a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado. Então tem os limites físicos. Mas nós temos que cuidar e saber que nós não podemos abusar na alimentação, temos que fazer as dietas, temos que alimentar na hora certa. Amém, igreja? Então isso é Deus que colocou, e a gente aceitar, Deus trabalha nessa humanidade. E agora, os limites psicológicos. Por quê? Jesus falou assim, e dizia a todos, Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está falando? Sobrecarregados. Há pessoas que carregam um fardo acima da sua capacidade humana de carregar. Carregam mágoas, tristezas, decepções. O que você vai fazer com isso? O Senhor nos ensinou o caminho, a gente não pode ficar carregando a vida toda a culpa, as tristezas, as contrariedades. Isso reflete no corpo, como diz, né, somatiza. Aquilo que está na sua alma passa para o corpo, reflete no corpo, procurando um escape. E quando vai para o corpo adoece. Então o Senhor fala, vinde a mim. Então, nada de guardar coisas, igreja, nada de acumular coisas na sua alma. Leva para Jesus, porque Jesus fala, eu vos aliviarei. E Jesus não só alivia, mas Ele ensina a gente a viver de forma humana. É a forma humana que Ele veio nos ensinar. Não basta estar só na terra, saber o que está certo, o que está errado. O importante é saber e procurar acertar. E o acerto que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso, humilde. Olha, humilde, eu sei dos meus limites, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós precisamos aliviar nossa alma, porque tem limite.
Você não é de ferro, você é humano. Você tem emoções. Você precisa colocar isso para fora. E precisa, na presença de Deus, receber o alívio para cada novo dia. Porque as cargas que vêm na vida são muitas. E muitas pessoas adoecem. E terceiro lugar, os limites espirituais. Deus deu a todos nós uma consciência. Consciência é uma coisa do espírito, que Deus colocou lá, é aquela luzinha vermelha que acende, né, dentro de nós, avisando, você precisa acertar isso, está mal resolvido isso, você tem uma mágoa de alguém, você precisa perdoar, você precisa aliviar esse fardo de culpa que está dentro de você, porque se você deixar, isso vai trabalhando, vai minando, vai esgotando o lugar onde precisa haver fé em Deus, onde precisa haver confiança. Paulo falou assim para Timóteo, e este é o dever que eu te encarrego, que as profecias das quais você foi alvo, objeto, lute com elas o bom combate. Nós todos recebemos uma palavra de Deus de fé, uma palavra de encorajamento para a vida cristã. Por isso você está firme e continuará firme, porque você confia na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala, Paulo falando para Timóteo, combate firmados nela o bom combate, mantendo fé. Nós precisamos ter fé para poder fazer as coisas de Deus. Por isso eu falo essas palavras, por causa da confiança em Deus. Mas também fé e boa consciência, a qual alguns, abandonando a boa consciência, vieram a naufragar na sua fé. Afundaram na vida cristã. Por quê? Eu confio, mas conserva a sua consciência limpa diante de Deus. Esteja em paz com Deus. Esteja em paz com você mesmo. Esteja em paz com Deus. Isso não tem preço. Um coração limpo diante de Deus. Porque quando você tem um coração limpo, Deus fala e essa palavra entra e dá vida a você. Mas quando você está com a consciência culpada, ela entra, vai, mas não consegue invadir a sua alma como Deus quer que seja. Então nós temos que confessar pecados, temos que pedir perdão a Deus, temos que ir a cada dia e o Espírito Santo falar, Deus me perdoe, e eu quero também pedir perdão para o meu irmão, para a minha irmã, quero andar diante de Deus com a consciência limpa. Você respeita os limites? Você respeita? E aí, brevemente, eu vou falar de outras 3 qualidades, que é o choro, é a mansidão e a justiça, e a fome e sede por justiça, que nós precisamos reconhecer, mas não basta reconhecer, aceitar e acertar. Nós precisamos descansar, diga, descansar, a minha humanidade na rocha, que é Cristo. Deus está construindo você, não para se apoiar na sua cabeça, na sua ideia de vida, filosofia, mas para descansar, confiar na palavra, no Senhor, que é tão presente em nossa vida, que é tão constante em nossa vida, um Deus que não nos larga nunca, que decidiu, começou a obra e vai completar. Nós precisamos apoiar nosso amor, a nossa fé. Tudo na nossa vida precisa estar apoiado nesse Deus grandioso, que é maior do que nós todos, que é maior do que qualquer ideia que você tenha, qualquer sonho. Esse Deus, Ele vai além de tudo isso, e Ele quer ser o lugar onde você reclina a sua cabeça e descansa, onde você chora e é consolado. Deus quer isso de nós, igreja. Ele não vai escolher gente super para poder fazer a obra dele, grandes pregadores. Deus não vai escolher grandes cantores, profissionais, artistas. Deus escolhe um povo humilde, povo simples,
povo pequeno, mas Ele faz grande pelo seu poder, porque Ele é grande, o nosso Deus é grande, e Ele é maravilhoso, esse Deus. E Ele quer a nossa vida assim como nós estamos. Por isso Jesus falou, bem-aventurados que choram. Muitas vezes a gente tem perda na vida, nós temos decepções, pessoas morrem, pessoas se afastam de nós, pessoas nos trazem dor para o coração, mas o Senhor fala, não revolta não, não se amargure não, não xingue, não haja dessa forma, não envenene a sua vida, porque quando você tem ódio das pessoas, quando você se revolta contra Deus, essa revolta volta para o seu corpo, te deixa envenenado. O ódio envenena, a mágoa amarga a vida. E Jesus fala, chora na minha presença, doeu sim, faz falta sim, mas busca o meu conforto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode passar uma noite chorando e acorda e lembra e chora. Mas o Senhor diz, eu vou te confortar. Eu estou trabalhando em você que é humano, que sente falta, que tem perdas na sua vida, mas eu não vou deixar faltar na sua vida. Eu sou a sua base, eu sou a sua base de firmeza para você prosseguir. Aí Jesus fala ainda assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é o contrário de uma pessoa iracunda. Uma pessoa que acha que tem um controle de tudo. A igreja é minha, o sonho é meu, o púlpito é meu, a casa é minha, não toca no meu carro não. Quem pegou minha roupa? Quem mexeu no meu sapato? Quem pegou o meu dinheiro na carteira? É claro que você tem que cuidar do que é seu. Mas a reação dessas pessoas que se acham dono é que tocou no que é de direito, então a reação é uma emoção violenta. A ira é uma das emoções mais fortes que tem. E ela pode só não matar os outros, mas matar você também. Uma vez nós, aqui em General, no princípio do ministério, um homem tinha uma questão com outro, e ele morria de raiva dessa outra pessoa. E aí ele ficou sabendo que essa pessoa tinha voltado aqui para a região. E ele ficou com tanto ódio, diz a família, que ele pegou a arma e falou assim, eu vou matar essa pessoa. E naquele ódio que ele teve, irmãos, aquele homem teve um ataque fulminante do coração e caiu duro. E nós fomos lá na Santa Casa e vimos aquele homem lá, na época eu enxergava, né? Tinha uma visão. E ele estava com os olhos abertos. E a filha falou, ele morreu de ódio. Porque a ira voltou sobre ele. E ele não herdou nada. Não possuiu nada. O que com a pessoa que acha que é dono de tudo e tenta segurar na força, o que você acha que você vai possuir? Não vai possuir nada, mas os mansos, aqueles que têm esse poder sobre controle, é direito sim, direito à saúde, direito à dignidade, é direito sim. Você tem que lutar pelos direitos, mas não jogando para fora a sua ira para poder machucar os outros. Os mansos herdarão a terra. Aprendei de mim, Jesus falou, eu sou manso e humilde. Eu morri naquela cruz, mas eu ressuscitei e eu herdei um povo pelo meu sangue que eu derramei. Jesus nos herdou, Ele nos conquistou com humildade, com mansidão foi aquela cruz. Nós devemos ser humildes como o Senhor, que aprendeu a obediência até a morte, morte e cruz. Mas Deus lhe deu uma herança, que é a herança dos que são poderosos. Nós somos e pertencemos a Ele por causa da sua mansidão. E ainda por último, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
Sede fazer as coisas certas. Miqueias 6:8 diz: ó homem, o Senhor te declarou o que é bom. O que é que o Senhor te pede, senão que pratiques o que é certo, a justiça, e ames a misericórdia, e que andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus espera de nós. Não tente fazer as coisas assim para conseguir o que você quer, tapeando os outros, enganando os outros. Não tente dar um jeitinho para tirar vantagem de alguma coisa. Pague aquilo que você come com o esforço dos seus braços. Pague a sua água, pague a sua luz, pague pela sua TV, alguns de assinatura, pague por aquilo que você assiste, por aquilo que você tem. Seja justo, seja honesto, na presença ou na ausência do seu patrão, faça o que é certo que você sabe que deve fazer. Seja justo, correto, na presença da sua esposa ou fora da presença dela, ou do seu marido. Seja fiel, seja justo na presença dos seus pais ou na ausência deles. Seja assim na presença do seu pastor ou na ausência. Ou seja assim, pastores, na presença das suas ovelhas ou na ausência delas. Seja correto. Viva o que Deus espera de nós. Vivamos o que Deus espera de nós. Ele nos leva nas veredas da justiça, o bom pastor, guia-me pela vereda da justiça. Os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas brilhando sempre no firmamento, diz o Senhor. E o que nós estamos fazendo? A palavra de Deus, segundo Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é útil, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para que o homem, na justiça, para a justiça. O que significa isso? A palavra de Deus ensinou aqui hoje. Se a gente não colocar em prática, ela vai chamar atenção. Está errado. Você precisa corrigir. Está errado. Não ande assim. A palavra de Deus está sempre falando no dia a dia para nós, faça isso. Isso é a coisa certa. Mas se nós não fazemos a coisa certa, ela corrige, a vara entra. A vara de Deus entra na nossa vida para nos corrigir, porque o Pai que nos ama nos corrige. Se nós não temos um Pai que nos corrige, então nós somos bastardos. Somos pessoas que não têm um Pai. Mas nós temos um Pai que nos ama e nos diz o que é certo, e que nos repreende, e que se não corrigirmos, Ele nos corrige com a vara, porque Ele nos quer ver andando dentro da sua vontade e glorificando o seu nome. E o Pai que nos ama nos corrige, para sermos participantes da sua justiça. E ela nos disciplina, faz tudo isso para educar-nos na justiça. O que é educar na justiça? Não é representarmos que somos pessoas boas. Chegamos na igreja com a Bíblia na mão, fazemos tudo isso, lemos a palavra, dizemos paz do Senhor, tratamos com respeito uns aos outros. Chegamos em casa, o cenário muda, somos outras pessoas. O que significa isso? Estamos representando. Estamos representando uma vida correta em alguns lugares, mas em outros não. Não é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige para nos dar uma educação. Educação é mais do que uma representação. Entenda, igreja, o que é uma educação? Uma pessoa, um jardineiro que trabalha com uma árvore, ela poda de um lado, poda de outro, para que a árvore cresça da maneira como ele vê melhor que ela cresça. E Deus espera de nós que a gente seja, não do jeito que a gente quer. Estende uma galha para cá,
outra para o outro lugar, uma vai para a terra, outra vai para o céu. Não, Deus, Ele nos educa para que a gente seja um povo preparado, um povo trabalhado pelas suas mãos para ser bons representantes dele aqui na terra. Mas Deus faz isso através da sua graça. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. A graça de Deus, aonde que eu vou melhorar minha vida? Eu vou apoiar minha vida na misericórdia, na grandeza de Deus, porque de mim mesmo eu não consigo ser essa pessoa que Deus quer que eu seja. Mas eu posso ser pela graça, porque se Deus pediu, eu vou conseguir pela graça de Deus. Vou dar um exemplo para a gente terminar. Paulo é um exemplo bem conhecido. Ele estava com um limite na vida dele, não sei se já era da idade, e ele falou que aquilo era um espinho, alguns dias que era uma deficiência visual. E ele escreveu: vede com grandes letras, eu vos escrevi. Vede com que grandes letras, eu vos escrevi. E ele orou para Deus: Senhor, não quero ficar com isso, não. Mas isso é uma limitação humana. Com o tempo, todos nós podemos perder algumas coisas. Alguns perdem a audição, outros perdem o paladar, o apetite, outros perdem a visão. E faz parte da vida. Mas Deus falou uma coisa para ele que nós devemos agarrarmos a isso, igreja. Que Deus falou para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Você passa uma luta na sua vida, você fala: aonde que eu vou apoiar? Você precisa apoiar na graça de Deus. Não tem outro lugar. A graça é suficiente. A graça dá conta de carregar essa nossa humanidade até os cabelinhos brancos da cabeça. Até você ficar aqui, até que Deus fala: chega, agora eu vou te levar. Mas a graça, a promessa de Deus, que essa graça vai te sustentar a passar todas as suas limitações, para que você seja humano, com todas essas fragilidades, mas um grande edifício onde Deus habita. Ele colocou o seu poder em vasos de barro, para que a excelência não seja minha nem sua, mas seja de Deus, sempre de Deus. Deus sempre será visto na sua vida, quando essa humanidade a gente aceita e ela é descansada na graça e no favor de Deus, para a glória e louvor dele. Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela passa pela nossa vida e ela deixa marcas, marcas do teu amor, do teu conforto, marcas da tua paciência, que o Senhor está nos ensinando, educando. Senhor, deixa em nós as marcas das tuas mãos, nós somos vasos nas tuas mãos, tu és o oleiro. E nessa manhã te agradeço pelo teu povo, Pai, que vai caminhando com o Senhor. E um dia nós vamos chegar, Deus, no lar que o Senhor preparou. Mas enquanto não chegamos lá, nos dá esse entendimento, nos dá essa alegria de lembrar, Espírito Santo, de que nós somos obra das tuas mãos, que o Senhor começou e vai completar a tua maravilhosa obra em nós. E abençoa o teu povo, que cada um dos teus filhos aqui, ao sair daqui, Deus, possa sair debaixo desse cuidado de Deus, possa sair com gratidão no coração por ter esse Deus que nos escolheu e nos ama e nunca larga a mão de nós por causa das nossas dificuldades, fraquezas. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado por esse tempo de comunhão, de ouvir a tua voz, de louvor a ti. Toda glória nós te damos.
E agora, Pai, te peço que despede-nos deste lugar de culto. Despede o teu povo debaixo desse amor constante, esse amor completo, que nos ama, sempre nos amará. Debaixo dessa graça de Jesus, que nos dá o apoio e o conforto para nós descansarmos tudo que somos em Ti. E a Tua graça é melhor do que a vida. E que o Espírito Santo, Consolador, constante, nos ensine a cada dia, nos conduza, nos faça lembrar de todas as Tuas coisas, do Teu coração. Que assim seja. Eu abençoo o Teu povo, e o Teu povo sai daqui debaixo dessa bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.